Caros colegas de estudo, vamos continuar aqui nosso estudo do livro do Ed Conel, reta final. Hoje a gente vai falar um pouco A gente vai falar um pouquinho, na verdade, da diferença de duas formas do cavalo trabalhar, né, de uma maneira mais simples assim, tá? Porque ele vai falar aqui de um cavalo que para e vira mais rápido, né? Uma parada mais curta, em que ele usa um pouco mais os anteriores, entra mais fundo no chão, né, para ele tracionar melhor, porque ele precisa parar e já virar, e um cavalo que esbarra mais comprido, né, que não afunda tanto no chão, ele não pode ter tanto atrito com o solo, né, para ele conseguir ir mais longe. E ele vai mostrar como que a gente trabalha esses dois separados e o porquê, tá? Então vamos lá. O Seth and Turn rápido, tá? Que é esse mais curto, sem a vaca. A diferença entre manejar um cavalo que é mais esbarrador, né? Que para mais comprido, esbarra mais comprido, e um com Seth and Turn mais rápido, é que você não coloca mais o duel, né? Aquela pausa nas rédeas entre no Seth and Turn rápido, depois que ele começa a parar em um movimento só, tá? Tem apenas uma folga na rédea entre os movimentos, sem uma pressão contínua nas rédeas. O Seth and Turn, esse Seth and Turn rápido, ele é rápido, mas ao mesmo tempo ele é suave, tá? É mais difícil em um cavalo do que ele esbarrar, esse Seth and Turn rápido, já que ele está pondo mais esforço, mais energia, mais ação em um espaço mais curto de tempo, tá? Ele também vai esbarrar alguma distância, mas não vai ser tão bom quanto o cavalo esbarrador, né? Não vai ser tão comprido como um cavalo esbarrador. O pé dele tem que deslizar de alguma maneira, senão ele não vai conseguir fazer isso suavemente, mas ele aprende a afundar o pé mais no chão, né? O posterior mais no chão, ao invés de escorregar mais longe. E ele usa os seus anteriores para se arremessar, né? Para se empurrar para ele virar, né? Para ele jogar o corpo para o lado de volta do caminho que ele veio. Ele para e começa a sua virada no mesmo movimento. E se ele for muito bom e fazer isso rápido, ele pode ter que dar uma quicadinha, né? Ou se frear usando os seus anteriores antes que ele consiga parar o suficiente para que ele possa virar, mas vai ser suave. Um bom cavalo esbarrador pode ter um Seth and Turn rápido também, mas não vai ser tão rápido quanto o cavalo de Seth and Turn rápido. Parar e virar o gado, sempre que você estiver no gado e você for parar e virar, vai ser um Seth and Turn rápido, tá? A maioria dos cavalos bons de rédea que foram treinados no gado tem o Seth and Turn rápido. Para ele conseguir aprender esse Seth and Turn, o cavalo tem que aprender a ser pego na hora certa. O cavaleiro tem que sincronizar seus movimentos corretamente e pegar ele, né, na hora certa, no momento certo. Então, timing, né? O cavaleiro precisa ter o timing do cavalo para pegar ele na hora certa. Quando ele começa a parar em um movimento, é a hora que você vai pegar ele para virada. Quando ele começa a parar em um movimento, o seu posterior, né, o posterior do cavalo, tem que entrar um pouquinho embaixo dele, ou ele não consegue fazer isso. Ele vai esbarrar alguns centímetros com isso. É daí que vem o Seth and Turn rápido. Quando o cavaleiro puxa o cavalo para parar e folga a rédea, ele sente o posterior do cavalo entrando embaixo dele. Então, quando os anteriores estiverem prestes a tocar o chão, o cavaleiro pega o cavalo para virar ele de volta com uma rédea, abrindo a rédea para o lado. O cavaleiro, novamente, né, tem que sincronizar, tem que achar o timing dos seus movimentos e manejar as rédeas com o movimento do seu cavalo. O cavaleiro vai manejar as rédeas da mesma forma quando ele estava trabalhando o cavalo no Seth and Turn com o animal.
tá? Depois que o cavalo fica bom nisso, ele não vai deslizar, ele não vai esbarrar nada além do que ele tiver que esbarrar. Ele usa os seus anteriores para começar a virar e para se empurrar de volta no caminho que ele veio. Esse step and turn é muito catty, tá? Catty seria é uma expressão porque remete a gato, né? Então, quando um cavalo é muito ágil assim nesse movimento e ele tem essa movimentação que parece de um felino, né? Cat vem de cat, de gato, né? Eles chamam de que o cavalo é cat, né? É um cavalo que tem essa movimentação, aquele cavalo que trabalha mais baixinho, que é mais rápido. Então, esse step and turn é muito cat e toma muito esforço da parte do cavalo. Ele deve estar em um galope leve, né, um galope suave e não correndo muito rápido quando ele for trabalhar dessa maneira. O cavaleiro deve tomar cuidado para não fazer isso demais. Quando o cavalo for trabalhado no step and turn dessa maneira, ele não deve ser parado reto, sem virar, até que ele fique bom nisso. Se você começar a parar ele reto, ele vai começar a tentar virar para algum dos lados. Depois que ele estiver pronto para isso, você pode parar ele reto, mas a folga nas rédeas deve, né, aquela pausa nas rédeas deve ser colocada de volta, ou ele vai começar a balançar, né, que a procurar um lado para virar, né. O cavaleiro deve lembrar de observar a posição da cabeça do cavalo a todo momento, lembrando o que faz o cavalo levantar o seu nariz. Tá? E ele deixou um adendo aqui para mostrar que ele deixou uma lista já, na página 57. Eu vou tentar ver que capítulo, que parte que ficou isso aqui, mas é lá perto de quando ele falou de hibridão, características individuais. Aqui? O que mais? O hibridão e o step and turn e o dia a dia de trabalho, tá? Mais ou menos por ali. Encurtando a parada, encurtando a virada ou saindo de posição. Quando essa virada começa a ser acelerada e o cavalo começa a virar, a se jogar voltando, né? Eu não tô achando ainda um termo bom para substituir isso daqui, mas é esse cavalo que se arremessa para o lado, né? E arrancando depois da meia volta, quando isso começa a se fixar na mente do cavalo, ele agora consegue fazer isso com um point slack leve para o lado. Quando ele começa a encurtar essa virada, né, quando ele começa a diminuir a amplitude dessa virada, ou dessa meia volta, ou começar a sair de posição, é porque ele está se esquecendo de onde ele está colocando os seus pés, né? De como ele tem que posicionar os seus pés. Ele também pode estar começando a ficar um pouquinho preguiçoso ou ficando um pouco dolorido ou azedado, como ele disse, né? Quando isso acontece, o cavaleiro deve dar nele vários pull and slacks leves e acelerar ele um pouco contra o obstáculo. Quando ele fizer isso de novo. Se ele estiver dolorido, o cavalo deve ser deixado quieto por um tempo até ele esquecer isso de alguma maneira. E aí, depois de um tempo, ele deve ser trabalhado nisso de novo contra o obstáculo para ele fazer isso direito, para ele fazer isso certo. Todos os cavalos algumas vezes vão sair de posição, mas não há nada que se preocupar. Já que eles vão voltar a fazer corretamente. Às vezes o cavaleiro tem que trabalhar ele algumas vezes, como ele trabalhou antes dele chegar nesse ponto, para ter o cavalo de volta na posição certa. Como assim, né? Ele está falando aqui o que? Se o cavalo começa a sair de posição, né? Volta uns passos para trás, né? Começa a trabalhar ele como você trabalhava quando ele não estava tão bom, para daí você posicionar ele de novo e aí voltar a seguir com o treinamento, né?
Coloque o contra o obstáculo e acelere ele um pouco, mesmo que você tenha que dar uma lambadinha nele com um chicote uma ou duas vezes, né? Com o rei uma ou duas vezes. O cavalo sabe como fazer isso e é esperado dele que ele trabalhe quando o cavaleiro quiser e não quando ele quiser, né? Quando o cavaleiro quiser que ele trabalhe, não quando o cavalo quiser trabalhar. O cavaleiro deve usar bom julgamento, né? Bom senso e não lutar contra ele. Tá bom? Bom, pessoal, então por hoje foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.